aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e finalmente nós estamos aqui com a aula 4 do nosso curso completo de Fisiologia Humana. Eu demorei um pouquinho para postar essa aula por dois motivos. Primeiro, por causa da minha rotina, que tá meio doida aí, trabalho demais, coisa demais para fazer, né? Aula online, faculdade, meio mundo de coisa para fazer. Então a rotina tá meio doida. Primeiro motivo. O segundo motivo é esse tema, esse conteúdo. Energia e metabolismo celular. Rapaz, tu não tem noção não. Energia. Veja bem, eu sou assim. Quando eu vou estudar uma coisa, eu não sei estudar pela superfície e me contentar com aquilo ali não. Eu começo a estudar, aí surge uma dúvida, e aí eu vou pesquisar essa dúvida para tentar descobrir. E aí quando eu vou pesquisar essa dúvida, surge outra dúvida, e aí eu vou pesquisar de novo. Então quando eu vou estudar um conteúdo, eu vou a fundo. Eu mergulho nesse conteúdo e vou o mais fundo que eu consigo ir. Aí eu vim aqui estudar energia. Meu irmão, é um poço sem fundo. Você não tem noção não. Quanto mais você estuda energia, mais você vê que o negócio é longe, o negócio vai longe, você não tem noção não. Esse tema, energia, na física, é uma coisa de outro mundo. Inclusive eu vou deixar aqui no link um vídeo muito interessante sobre energia, para você ter uma noçãozinha. O vídeo não é meu, não é do meu canal, não tem nada a ver comigo, é um dos vídeos que eu assisti quando eu estava preparando essa aula. Então eu vou colocar alguns vídeos na descrição desse vídeo, que são vídeos que eu assisti quando eu estava planejando essa aula aqui, estudando, e é bom você assistir também, que são vídeos excelentes. São vídeos, como eu falei, que não tem nada a ver comigo, são vídeos que eu realmente gostei, então eu tô postando aí pra você assistir também. Bom, então nós vamos falar sobre energia e metabolismo celular. Bora pra frente que o conteúdo aqui é enorme, é imenso. Então vamos lá. A energia é essencial para os processos associados aos seres vivos. Sem energia para o crescimento, o reparo e a manutenção do meio interno, a célula é como uma cidade fantasma, cheia de edifícios que vão lentamente se transformando em ruínas. Veja bem, a energia não é a base da vida, não. A energia é a base de tudo, é a base do universo. A energia é a base de simplesmente tudo, tudo. Não existe matéria sem energia. Energia e matéria a um nível ali subatômico quase que se confundem. Então não existe nada sem energia. E se não existe nada sem energia, vida é que não existe mesmo sem energia. A gente precisa de energia para todos os processos dentro de uma célula. Para todos os processos da vida, a gente precisa de energia. Lembrando que a energia, ela vem se manifestar de várias formas. Tem energia química, energia elétrica, energia mecânica, cinética. São várias as formas de energia. É até difícil de conceituar o que é energia. Num dos vídeos que eu coloquei aí, o cara dá um conceito muito interessante sobre energia. Ele diz que energia é a capacidade de fazer alguma coisa. Ou seja, por aí você tem noção, né? Energia é um conceito muito amplo. Mas o que a gente entende melhor são as formas específicas de energia. Então calma aí, que eu tô falando que a energia é uma coisa assim, de outro mundo, mas a nossa aula não é coisa de outro mundo. A nossa aula a gente não vai lá na raiz do que é energia. A gente vai falar sobre a energia no processo do metabolismo, ou seja, a energia para a vida. A gente vai falar dessas formas de energia específica. Então vamos continuar aqui. Olha só, a energia nos sistemas biológicos. As plantas capturam energia do sol e a armazenam como ligações de alta energia por meio da fotossíntese. Em outro vídeo que eu assisti de um professor de física explicando, ele falou uma coisa muito interessante também, que nós somos movidos à energia solar. Você é movido à energia solar. Tudo na Terra, todos os seres vivos da Terra, eles são movidos à energia solar. Porque veja bem, a planta, ela cresce com energia solar. E aí um animal, tipo aí um boi, o que é que o boi come? Plantas, ervas.
é um herbívoro. Então ele come plantas que nasceram da energia solar. Veja bem, a energia solar vem e a energia é armazenada dentro da planta. E o boi vem, come a planta. Ele comeu a energia que estava armazenada dentro da planta que veio do sol. E você vai e come a carne do boi. Você comeu a energia que estava armazenada dentro do boi, que veio da planta, que veio do sol. Então todos nós somos movidos à energia solar. A planta, o boi, o leão, a capivara, eu, você, todos nós somos movidos à energia solar. Que é justamente isso que está dizendo nesse próximo parágrafo aqui, né? A energia é armazenada pela fotossíntese e acaba sendo a fonte de energia para todos os animais, incluindo os seres humanos. Olha só o que a planta faz. A planta, ela recebe a energia que vem do sol. Veja bem, a energia, alguns físicos definem energia como a capacidade de realizar trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Então, a capacidade de realizar trabalho. No caso aqui, juntar CO2 com H2O, ou seja, gás carbônico com água. A planta pega essas duas moléculas e junta, formando uma só, que é o carboidrato. Isso é um trabalho químico. A planta pega uma molécula, pega outra molécula, junta e forma uma molécula que é o carboidrato. Beleza? Isso é um trabalho. E para realizar esse trabalho, a planta precisa de quê? Energia. Essa energia vem do sol, da luz solar. Então ela pega essa energia, junta carbono, que é CO2, com água, que é H2O, e forma uma molécula de carboidrato, sendo que nesse processo ainda sobra O2, ainda sobra oxigênio. Então a planta pega o CO2, pega a água e forma uma molécula que é o carboidrato. Para onde vai essa molécula? Para a própria planta. É assim que a planta cresce. Como eu já falei para você, no universo nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então se a planta nasce desse tamanho e depois está do tamanho de uma árvore, aquela matéria não surgiu do nada. Aquela matéria é a junção de gás carbônico com água que forma carboidrato. Então ela pegou essas duas moléculas, forma o carboidrato e nisso ela vai crescendo. Mas cada vez que ela faz essa junção de gás carbônico com H2O para crescer, nesse processo sobra O2, sobra gás oxigênico, né? Que a gente chama comumente de oxigênio. E o que sobra, ela joga para fora. Essa é a fotossíntese que a gente conhece. Então é assim que as plantas geram o oxigênio que você respira. E você respira esse oxigênio e coloca para fora gás carbônico. Então você é o oposto da planta. Enquanto a planta pega o oxigênio, pega o gás carbônico, processa e solta oxigênio, você faz o contrário. Você pega o oxigênio, processa e solta gás carbônico. Porque na verdade você faz justamente o oposto da planta. Enquanto a planta junta CO2 com H2O para formar carboidrato, você não, você pega o carboidrato que você come e quebra, transformando de volta em CO2 e H2O. Sendo que para fazer essa transformação você vai precisar do oxigênio. Então, entendeu aí a lógica aí como é interessante? Então nada se perde, tudo se transforma. A planta pega CO2 com H2O e transforma em carboidrato mais oxigênio. E já você pega carboidrato mais oxigênio e transforma em CO2 e H2O. O CO2 você elimina pela respiração e o H2O você elimina por vários processos fisiológicos que consomem água, né? Tipo as lágrimas dos olhos, o suor, a urina. Você tem várias formas de eliminar água do corpo. Ok? Bom, as plantas também podem formar aminoácidos, né? Que é a base da proteína. Para formar aminoácido, é só a planta adicionar um nitrogênio dentro dela. Então, nessa reação, ela vai pegar CO2, nitrogênio, H2O e vai formar um aminoácido. Beleza?
Quando é o carboidrato, não vai entrar nitrogênio, vai entrar só CO2 e H2O. E a fórmula do carboidrato vai ser C6H12O6, que é o que a gente chama de hexose. Ok, bola para frente. Olha o que eu acabei de falar, né? As plantas capturam a energia do sol e armazenam como ligações de alta energia por meio da fotossíntese. Ligações de alta energia é o carboidrato. A fotossíntese ocorre nas células das plantas produzindo energia armazenada nas biomoléculas. A respiração ocorre nas células humanas produzindo energia armazenada nas biomoléculas. Ok, perda de energia para o ambiente, os animais ingerem as plantas e utilizam a energia que armazenam. Então veja bem, a planta aqui, como eu falei, pega o CO2, pega o H2O e forma carboidrato. O ser humano come o carboidrato e libera H2O e CO2, que volta e começa o ciclo de novo, né? Só que inicialmente, para esse ciclo começar, precisou da energia do Sol. Aqui a transferência de energia radiante ou térmica e a transferência de energia química. Nessa imagem você já está vendo duas formas de energia: térmica, energia radiante e energia química. Beleza? Transferência de energia. Ok, vamos para frente. Mas antes de eu continuar, já faz um favor para mim. Já sabe o que é, né? Tá gostando do vídeo? De verdade? Tá achando interessante? Então já deixa um gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para me ajudar, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode gostar do assunto também e deixa algum comentário aqui embaixo, alguma sugestão, alguma dica, alguma pergunta. Pode comentar aí que eu vou responder, beleza? É muito importante você fazer isso para eu continuar gravando os vídeos, porque assim você me dá um apoio, uma motivação a mais para continuar postando esse curso, beleza? Acesse também o nosso site que está aqui embaixo, saulobezerra.tk. Lá tem muito conteúdo interessante e se você é professor de educação física, tem muita coisa interessante para você lá, beleza? Vamos para frente. Bom, energia pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho. E o que é trabalho? Bom, aí é que complica, né? Trabalho pode ser qualquer coisa. Por isso que o físico lá que eu te falei, ele disse que energia é a capacidade de fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Trabalho é um conceito bem difícil de definir. É alguma coisa, fazer alguma coisa, acontecer alguma coisa. Por exemplo, quando uma pedra cai, ali está acontecendo um trabalho, segundo a física, beleza? É um conceito bem complicado, porém, aqui, para o nosso metabolismo, a gente tem alguns tipos de trabalho. Veja bem, o primeiro é o trabalho químico. O trabalho químico consiste na síntese e quebra de ligações químicas. Ou seja, o exemplo da fotossíntese. A planta pega CO2, pega H2O e faz uma síntese de ligação química. Ou seja, ela faz uma ligação entre o CO2 com o H2O para formar um carboidrato. Ou seja, ela fez uma ligação química. Fez uma ligação, ela fez um trabalho químico. Mas quebrar ligações também é um trabalho químico. O exemplo, você que come o carboidrato e o seu corpo quebra esse carboidrato, transformando de volta em CO2 e H2O. Então, seu corpo realizou também um trabalho químico, ok? E para realizar trabalho precisa de quê? Energia. Beleza. Um trabalho de transporte também é um trabalho. Quando o seu corpo precisa mover alguma coisa de um lugar para outro. Exemplo, quando ele precisa mover uma substância para atravessar a membrana celular. Alguma substância está ali no meio extracelular, no líquido extracelular, e ela precisa atravessar a membrana para entrar no líquido intracelular. É um transporte, é um trabalho de transporte. E para realizar esse trabalho, precisa de energia. Aí você pode dizer, não, mas existe o trabalho ativo e o trabalho passivo. Existe o trabalho que consome energia e o trabalho que não consegue. Não. Aí você está pensando em energia química. Mas existem outras formas de energia. Independente desse transporte ser ativo ou passivo, alguma energia está envolvida ali. O primeiro exemplo que vem à mente é a energia cinética. Não está se movendo de um lugar para o outro? Então está tendo energia cinética. Então o trabalho de transporte consiste em mover íons, moléculas e partículas através da membrana.
Se você não sabe aí o que é íons, então você não assistiu a aula 2 desse curso, né? Tá bem explicadinho lá na aula 2. Beleza, então mover alguma coisa de uma parte para outra. Esse é o trabalho de transporte. O trabalho requer energia. Beleza? Vamos lá. Trabalho mecânico é a nomenclatura que se dá para o movimento do seu corpo. Por exemplo, para você respirar, o seu diafragma tem que se movimentar dentro do corpo. Aí é um trabalho mecânico, é um movimento ali que está se movimentando. É parecido com o trabalho de transporte, né? Porque envolve movimento também. Mas o trabalho de transporte é mais essa questão de mover partículas de um ponto para outro. Já o trabalho mecânico está mais ligado ao movimento realmente da gente. Tipo, para você movimentar um braço, para eu levantar um braço aqui, está acontecendo trabalho mecânico. E o trabalho mecânico vai requerer energia também. Beleza? Bom, vamos falar mais sobre energia. A primeira coisa é que energia ela é dividida em cinética e potencial. Ou seja, ela pode estar acontecendo, seria a energia cinética, está acontecendo, ou potencial, ou seja, ela não está acontecendo, ela está apenas armazenada e ela tem o potencial de acontecer o movimento. Por exemplo, tem uma rampa e você empurra uma bola por essa rampa. Você está realizando um trabalho cinético. Você está empurrando essa bola até chegar lá em cima. Esse trabalho que você está tendo, você não está perdendo ele. Energia nunca se perde no universo. A gente fala muito gastar energia, mas a energia nunca se perde. Ela sempre se transforma de uma forma para outra. Por exemplo, o cara aqui está desempenhando energia cinética para empurrar essa bola. Só que essa energia não está sumindo, ela está sendo armazenada na bola. Como assim armazenada? Veja bem, pensa o seguinte, quanto mais ele empurra essa bola para cima, mais essa bola vai cair quando ele saltar. Ou seja, ele está armazenando energia naquela bola. Porque ele empurra, empurra, empurra. Quando chega lá em cima que deixa a bola parada, a bola está parada. Mas ela tem todo o potencial de voltar descendo. Ou seja, toda a energia que o cara empenhou empurrando para cima está naquela bola. Porque a qualquer momento ela pode voltar descendo. E para voltar descendo, é como se ela estivesse gastando a energia que o cara empurrou aqui. Beleza? E se você pensar mais a fundo ainda, esse cara está gastando energia metabólica dentro do corpo dele para fazer isso aqui. Então ele está transformando essa energia metabólica dele em uma energia potencial cinética. Beleza? Ok. Vamos lá, vamos passar para frente. Energia, olha o que eu estava falando para você agora. A conversão da energia potencial em energia cinética nunca é 100% eficiente. E certa quantidade de energia é perdida para o meio. Geralmente a conversão de energia não é 100% eficiente. Por exemplo, você vai transformar um tipo de energia em outro, parte da energia se perde. Muitas vezes se perde na forma de calor. Por isso que está a imagem aqui, ó. O seu corpo, quando ele está quebrando o carboidrato para transformar em H2O e CO2, esse processo perde parte da energia em forma de calor. Por isso que o seu corpo se mantém quente. Beleza? Então nunca é 100% eficiente. Mas, como eu falei, a energia não se perde, ela está sendo transformada em outra. Por exemplo, você está transformando o carboidrato em CO2, parte da energia se perde, mas se perde entre aspas, ela não some. Ela se transforma em outro tipo de energia, que é a energia térmica, calor. Beleza? A primeira lei da termodinâmica, também conhecida como lei da conservação de energia, diz que a quantidade total de energia no universo é constante. O universo é considerado um sistema fechado. O que é um sistema fechado e um sistema aberto? Um sistema fechado é que a energia fica dentro dele, se transforma de um tipo de energia para outro tipo. Energia elétrica se transforma em energia química, que se transforma em energia térmica,
que se transforma em energia cinética. Ela se transforma, mas não se perde, porque a quantidade total de energia é a mesma. Isso é um sistema fechado. O universo é um sistema fechado. Toda a energia que existe no universo, ela nunca aumenta nem diminui. É a mesma energia que existe no universo desde que ele foi criado. Acontece que essa energia é transformada de uma forma para outra. Já o nosso corpo é um sistema aberto. A quantidade de energia dentro do seu corpo não é constante. Por quê? Às vezes parte da sua energia sai do seu corpo. Por exemplo, quando você está fazendo exercício, você está jogando energia para fora, principalmente na forma de energia térmica e outras formas também. Já quando você se alimenta, você está colocando energia dentro do seu corpo. Então, a quantidade de energia dentro do seu corpo não é constante, porque ela se comunica com o meio de fora. Já o universo não tem algo fora do universo. Então, toda a energia que existe no universo é a mesma desde que ele foi criado. Ok? Vamos para frente. Em um sistema biológico, as reações químicas são um meio crucial de transferência de energia. Reações químicas. Você com certeza já viu algumas reações. E reação é isso, ela pega uma coisa e transforma em outra, através da mudança na estrutura da molécula, como era o caso lá do CO2 e H2O, que você junta e forma carboidrato. Então, reação química é isso, é você transformar uma substância em outra. Como na imagem aqui, você está juntando duas substâncias diferentes e elas estão ficando amarelas. Por quê? Porque elas estão se unindo ali e se transformando em outra coisa. Você junta A mais B e transforma em C, beleza? Então as reações químicas são cruciais para isso. É através delas que a gente consegue utilizar a energia dentro do nosso corpo, transformar um tipo de energia em outra. Por exemplo, transformar a energia química que vem no alimento que você comeu, para você transformar aquela energia em energia cinética, que é para eu movimentar o braço. Tá entendendo? Você, para transformar um tipo de energia em outra, é através das reações químicas. Olha só, em uma reação química, uma substância torna-se diferente, geralmente pela ruptura ou formação de ligações covalentes, como a gente viu lá na aula 2, né? Se você não assistiu, volta lá. Começa com uma ou mais moléculas chamadas de reagentes e termina com uma ou mais moléculas chamadas de produtos. Então, a reação química ela transforma reagentes em produtos. Reagentes, olha só. Os tipos de reações químicas. Tem a combinação, decomposição, substituição e substituição dupla. Na combinação, você pega A mais B e transforma em C. Exemplo, a que eu falei das plantas, pega CO2 com H2O e transforma em carboidrato. É uma reação de combinação. E a reação de decomposição, o oposto. Você, na sua alimentação, você pega o carboidrato e transforma em CO2 mais H2O. Então você fez uma decomposição. Substituição, você pega uma molécula mais outra molécula, sendo que essa molécula M possui um grupo chamado X. E na substituição, esse grupo X da molécula M é transferida para a molécula L. Isso é o que a gente chama de substituição. E a substituição dupla é o que você está vendo. Lx mais My é igual a Ly mais Mx. Beleza? O propósito das reações químicas nas células é transferir energia de uma molécula para outra, ou utilizar a energia armazenada em uma molécula para realizar trabalho. Depois a gente vai ver mais exemplos. Simples, né? Simples de entender aí. Esse é o propósito das reações químicas. Tipo, utilizar a energia armazenada em uma molécula para realizar trabalho. Um exemplo é a quebra da ATP, que é utilizado para gerar energia cinética na contração muscular, no deslizamento da miosina sobre a actina. É a quebra da ATP, ou seja, a molécula ali é quebrada. Isso é uma reação química.
para realizar o trabalho, que é a contração muscular. Moléculas complexas possuem mais ligações químicas e, portanto, mais energia livre. Energia livre é isso, é a energia que uma molécula é capaz de liberar. Essa é a energia livre. Quanta energia uma molécula é capaz de liberar? Liberar para quê? Liberar para realizar trabalho. Essa é a energia livre. Quanto mais energia livre uma molécula tem, mais capacidade ela tem de realizar trabalho. Beleza? Vamos lá. A energia necessária para iniciar uma reação é denominada energia de ativação. A diferença na energia livre entre reagentes e produtos é a alteração na energia livre da reação. Veja bem, deixa eu até voltar aqui. Um cara empurrou a bola até lá em cima e equilibrou. Essa bola ficou equilibrada. Para que a bola desça, é preciso que alguém dê um toquezinho nela. Ela está lá equilibrada. Para ela descer, é preciso que alguém dê um toquezinho nela. E esse toquezinho é o que a gente chama de energia de ativação. Esse toquezinho vai desencadear a reação, que é a descida da bola. Beleza? Então, essa é a energia de ativação. E a alteração da energia livre é o seguinte. Vamos supor que a gente tem CO2 e H2O. Tanto uma molécula quanto a outra possuem energia livre. Beleza? Agora, quando eu junto elas duas e transformo em carboidrato, C6H12O6, se tornou outra coisa. O que tem mais energia? O carboidrato ou o CO2 e o H2O separado? É o carboidrato. Então, no caso, os reagentes, que era CO2 e H2O, a soma deles, mesmo somando eles, a energia livre deles é menor do que a do produto, que é o carboidrato. Beleza? Vamos lá, vamos continuar para ficar mais claro. Vamos falar da energia de ativação primeiro. A energia de ativação é a entrada inicial de energia necessária para colocar os reagentes em uma posição que os permita reagir um com o outro. Uma reação com baixa energia de ativação ocorre espontaneamente. Um exemplo aqui do foguete, você pega os dois reagentes, que é o vinagre e o bicarbonato de sódio. Quando você coloca os dois juntos, eles desencadeiam uma reação que faz o foguete andar. Mas você colocou os dois juntos, então você foi a energia de ativação deles. Beleza? E veja bem, esses dois, que é o bicarbonato e o vinagre, eles têm uma energia de ativação baixa. Ou seja, quando eles dois estão juntos, eles já se juntam, já se emendam e realizam uma reação. Outras substâncias não são tão fáceis, elas precisam de uma energia de ativação maior, ou seja, precisa de um esforço maior para que aconteça. Voltando aqui para o exemplo da pedra, a pedra nessa posição ela teria uma energia de ativação muito baixa. Bastaria você dar um toquezinho que ela iria rolar. Então ela tem uma energia de ativação baixa. Beleza? Diferente desse caso aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui teria uma energia de ativação maior. Você teria que empurrar a pedra com mais força para quando chegar aqui em cima ela descer rolando. Então percebe que algumas reações precisam de uma energia de ativação maior. Então a pedra aqui é o reagente. Isso aqui é o nível de energia livre da pedra. A energia de ativação faz com que a energia vá lá para cima. E quando chega num patamar, a reação desencadeia e no final os produtos têm menos energia do que o reagente. Mas veja bem, nem sempre os produtos têm menos energia do que o reagente. É aí que entram as diferentes reações. Existem as reações chamadas exergônicas e as reações chamadas endergônicas. O que diabo é isso?
Uma reação exergônica é uma reação onde os produtos têm menos energia livre do que os reagentes. E a reação endergônica é o contrário. Vamos voltar para o caso do CO2, H2O e carboidrato. O carboidrato tem mais energia livre do que o CO2 e o H2O. Beleza? Mesmo somando eles dois, mesmo somando, vamos colocar números aqui. Exemplo, né? Não tem nada a ver esse número, mas exemplificando. Deixa eu desenhar aqui para ficar melhor. Veja bem. Olha aqui. Beleza, papapá, tá. Ok. CO2. Diminuir um pouquinho aqui. CO2. Ok? CO2 e H2O. H2O. Beleza? Tá aqui, CO2 e H2O. São as duas moléculas base que são feitas para... que são usadas para formar carboidrato. CO2 e H2O. Porém, para formar uma molécula de carboidrato, a gente precisa de 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de H2O. A gente precisa disso tudo, para formar uma molécula de carboidrato. Beleza? Que tá aqui, ó, a molécula de carboidrato vai ter uma fórmula C6H12O6. Essa é a fórmula da molécula do carboidrato. Beleza? C6H12O6. Ok. Agora vamos supor que o CO2 possui 1 de energia livre. Vamos supor que essa é a quantidade de energia livre que o CO2 possui. E vamos supor que o H2O possui também 1. Ok? Então, se a gente somar tudo isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, teria um total de energia livre igual a 12. Beleza? Porém, quando eu pego isso aqui e transformo em CO2, a quantidade de energia livre, em vez de ser 12, vai ser 15. Como? Porque a reação que fez isso é chamada de reação endergônica. Então, o produto, que no caso é o carboidrato, possui mais energia livre do que a soma dos reagentes. Essa é uma reação endergônica. Então, a fotossíntese que a planta faz é uma reação endergônica. Quando ela pega CO2 e H2O e transforma em carboidrato, ela está fazendo uma reação endergônica. Já você, quando você come o carboidrato e quebra ele de volta em CO2 e H2O, você está fazendo uma reação exergônica, porque você está fazendo o contrário. No seu caso, o reagente é o carboidrato e os produtos são esses aqui. Então, no seu caso, o reagente tem mais energia livre do que os produtos. Então, é uma reação exergônica. Beleza? Voltando aqui, tá aqui, ó. Energia da molécula, energia livre da molécula. No caso da reação exergônica, esse é o nível de energia da molécula. Com a energia de ativação, né? Porque você tem que colocar a energia de ativação para a reação acontecer. Com a energia de ativação, essa energia sobe e com a reação, essa energia cai. Então, no final da reação, a energia livre está menor do que a energia livre dos reagentes. Beleza? E isso aqui é a variação de energia livre. Já na reação endergônica, não. Tá aqui E mais F
a energia de ativação sobe e com a reação, o nível final ainda é superior ao nível inicial. Essa é uma reação endojônica. Beleza? Ok, vamos para frente. Variação líquida da energia livre determina a reversibilidade da reação. A variação de energia livre. Basicamente, quanto maior é a variação de energia livre, maior é a necessidade da energia de ativação para reverter uma reação. Porque veja bem, se o seu corpo consegue transformar A mais B em C mais D, ele teoricamente também consegue fazer o oposto, transformar C mais D em A mais B. Porém, como A mais B tem uma energia maior do que C mais D, então para essa reação acontecer, a energia de ativação não é tão grande, tá vendo? Já o oposto, olha o tamanho da energia de ativação. Então, nesse caso, a energia é tão grande que o seu corpo não consegue reverter. Então, é isso que vai definir quais reações são reversíveis e quais não são. Beleza? Ok. Bom, voltando para o caso do carboidrato, quando você transforma CO2 e H2O em carboidrato, o carboidrato, essa é uma reação endojônica, né? O carboidrato vai ter mais energia do que o CO2 mais o H2O. Então, nesse caso, para reverter, é até mais fácil do que para fazer isso. Então, a reação que o seu corpo faz de quebrar aquela molécula é mais fácil do que a que as plantas fazem para juntar elas, porque a energia de ativação das plantas é maior. Então, da onde é que ela puxa essa energia? Do sol. Beleza? Vamos lá, bola para frente. Enzimas, aqui a gente entra na enzima. Enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas. A gente já falou de proteína. Proteína é tudo para a nossa vida. Proteína, elas fazem tudo. E um tipo específico de proteínas são as enzimas, que a função delas é acelerar reações químicas. Veja bem, sem as enzimas, a maioria das reações químicas em uma célula seriam tão lentas que elas não poderiam viver. Vamos supor que uma molécula quer reagir com outra molécula. Porém, elas estão ali flutuando num líquido. E para essa reação acontecer, as duas têm que se encontrar num local específico. Tipo, um lado de uma molécula tem que se encontrar com esse lado dessa molécula. E para isso acontecer, é ocasionalmente que vai acontecer. Então essa reação vai demorar muito para acontecer. E o que é a enzima? A enzima é uma proteína que vem, então tem lá substância A, substância B. A enzima vem, se prende com a substância A, carrega ela para a substância B, encosta uma na outra e faz a reação acontecer. Então, por isso é que as enzimas aceleram as reações químicas. É assim que elas aceleram, elas fazem o negócio acontecer. Então, a representação das reações químicas é assim. A mais utilizada é essa aqui, ó. A mais B, enzima, igual a C mais D. A reação é o seguinte: A mais B mais enzima se transforma em C mais D mais enzima. A enzima nunca é modificada na reação. Ela apenas entra lá, pega o A, pega o B, junta os dois e faz eles dois reagir entre eles. E aí ela sai. Entendeu? Ela só chega lá, bota o circo para pegar fogo e sai. É só isso que ela faz. Então a enzima não é alterada nas reações. Ok? Bora lá. Tá aqui, ó. Enzimas, como ela age. Tá vendo? Que ela tem sítios ativos. Esses são substratos. Então, esse substrato se encaixa aqui, esse se encaixa aqui. Coisa que, se não fosse a enzima, iria demorar muito para um esbarrar no outro. Então, a enzima vem, se prende num, se prende no outro e faz eles reagir. E ela sai, tira o time de campo e deixa ele lá. Beleza? Pode acontecer assim também, ó. A enzima se prende num substrato e ele se quebra. Então, as enzimas fazem esse serviço no nosso corpo. Ok? As taxas das reações são variáveis.
A taxa de reação pode ser alterada. O que é taxa de reação? É a velocidade com que acontece. Vamos supor que você tem lá no seu corpo A mais B e eles estão se transformando em C mais D. Você tem 1000 A e 1000 B, totalizando 2000 reagentes. Com que velocidade esses 2000 reagentes vão se transformar em C mais D? Isso é a taxa de reação. A taxa de reação pode ser alterada por vários fatores, incluindo mudanças na temperatura, a quantidade de enzima e a concentração do substrato. Beleza? São as principais coisas aí que alteram a taxa de reação. Num corpo frio, as moléculas se movem numa velocidade menor. Quanto mais aquecido for, mais agitadas ficam as moléculas. Se você não sabe, temperatura é isso, é a agitação das moléculas. Quanto mais elas se agitam, mais quente. Quanto mais elas param, mais frio. Por isso que existe o conceito do zero absoluto. Zero absoluto seria uma temperatura em que as moléculas estão paradas. Se elas estão paradas, não tem como elas ficar mais paradas do que aquilo, entendeu? Por isso não tem como existir uma temperatura abaixo daquela. Esse é o conceito de zero absoluto. Já temperatura máxima possível aí é complicado, né? Porque é a questão da agitação. Quanto mais rápido elas estiverem agitadas, mais quente. E lembra que reação química, para acontecer, precisa o A se encontrar com B e colar. Beleza? Consequentemente, quanto mais agitadas estão essas moléculas, maior é a probabilidade delas se chocarem e acontecer a reação. Quanto mais paradas, menor. Por isso que se diz que no zero absoluto, todas as reações param, porque não tem como A se encontrar com B se elas estão paradas. Beleza? Então a temperatura é um fator que varia, que faz a taxa de reação variar. A quantidade de enzimas também, porque a gente já viu como as enzimas trabalham, então quanto mais enzimas tem no local, maior vai ser a taxa de reação. E a concentração do substrato também, lógico, quanto mais substrato tem, maior é a probabilidade. Substrato, no caso, é reagente, beleza? Substrato é o reagente. Então, quanto mais, maior a probabilidade. Ok? Uma estratégia que a célula utiliza para controlar a taxa de reação é a regulação da quantidade de enzima. Então, se a célula quer que uma reação aconteça mais rápida, ela aumenta a quantidade de enzima. Se ela quer que aconteça mais devagar, ela diminui a quantidade de enzima. Na ausência da enzima apropriada, muitas reações biológicas ocorrem muito lentamente ou não ocorrem. Se a enzima está presente, a taxa de reação é proporcional à quantidade da enzima e à quantidade do substrato. Olha, um exemplo é a enzima galactase, que é uma enzima que é responsável por fazer a quebra da galactose. E quem não tem essa enzima não consegue digerir o leite. Então ela é uma pessoa intolerante à lactose. Se a enzima está presente, a taxa de reação é proporcional à quantidade de enzima e à quantidade de substrato. A não ser que haja tanto substrato que todos os sítios de ligação das enzimas estejam saturados e trabalhando na sua capacidade máxima. Ou seja, você aumenta a quantidade de enzimas, aumenta a velocidade. Aumenta a quantidade de substrato, também aumenta a velocidade. Porém, chega um ponto que se você aumentar mais a quantidade de substrato, as enzimas já estão trabalhando no máximo, então a velocidade não vai aumentar. Beleza? As taxas de reações são variáveis também no pH. pH, que é a acidez, ela varia, ela faz com que a velocidade das reações também aumentem ou diminuam. Beleza? Por quê? Porque a acidez, né? A acidez vai corroer as coisas. Beleza. Alguns tipos de reações enzimáticas. A gente tem a reação chamada de oxidação ou irredução. Essa é uma das principais reações para nossa transferência de energia. Oxidação e redução é a transferência de elétron de uma molécula para outra. Oxidação é quando você perde um elétron. Quando uma molécula perde um elétron,
diz que ela foi oxidada. E já quando ela ganha um elétron, diz que ela foi reduzida. Por que que ganha, reduz? Porque o elétron tem carga negativa. Então, quanto mais elétron você ganha, mais negativo você fica. Então, redução é quando você ganha um elétron. Oxidação é quando você perde um elétron. E é isso que as nossas reações fazem, né? Elas pegam um elétron de uma molécula e jogam para outra. Assim, você transfere a energia química de uma molécula para outra. Outro tipo de reação é a hidrólise e a desidratação, que nada mais é do que tirar água ou colocar água em uma molécula. Hidrólise é quando você adiciona uma molécula de água, que é H2O, dentro de outra molécula. E desidratação é quando você arranca. A gente pode citar o exemplo que a gente falou. CO2 e H2O, que é água. Quando você coloca a água na molécula, transforma em carboidrato, isso é uma hidrólise. E o contrário, quando você quebra, é uma desidratação. Bom, a gente tem a adição, subtração ou troca, que é quando você tira uma parte da molécula e coloca em outra. Adição quando você ganha, subtração quando você tira e troca quando troca de uma para outra. A gente pode citar a questão do ATP, né? ADP. ATP e ADP, né? Quando você adiciona o fosfato, você está fazendo uma adição. Quando tira, está fazendo uma subtração. Beleza? E outro tipo de reação é simplesmente a ligação, que é simplesmente você pegar duas moléculas e unir elas duas, formando uma terceira. Beleza? Então tá aqui, ó. Uns exemplos aí que você pode ler. E na próxima aula a gente vai continuar falando, para o vídeo não ficar comprido demais, vamos continuar falando sobre a questão da energia, partindo aqui do metabolismo, beleza? Então até a próxima aula, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu gostei, deixar um comentário, deixar um obrigado, deixar dinheiro, deixar o que você quiser deixar aí, beleza? Então até o próximo vídeo e valeu!